O silêncio que abalou o universo. Poucos sabem, mas há um versículo na Bíblia que afirma que Jesus desceu ao inferno, e o que ele fez lá vai te surpreender. Por séculos, teólogos, estudiosos e crentes comuns se perguntam: o que realmente aconteceu durante os 3 dias entre a morte e a ressurreição de Cristo? A Bíblia menciona os espíritos em prisão, as partes mais baixas da terra, as chaves da morte e do inferno, mas o que tudo isso significa? Onde estava Jesus enquanto seu corpo jazia no sepulcro? E o que ele foi fazer nas regiões mais sombrias da existência? A resposta começa em um dos momentos mais intensos da história humana. Jesus, pendurado na cruz. Após horas de dor e silêncio, ergue a voz e diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Foi nesse instante que algo invisível e avassalador foi desencadeado. A morte de Cristo não foi um simples apagar da consciência. Foi uma travessia, uma passagem entre mundos. Mateus 27 registra sinais claros de que o universo reagiu. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, a terra tremeu, as rochas se partiram, sepulturas se abriram e muitos corpos de santos ressuscitaram. A morte de um homem jamais havia provocado uma reação tão violenta e sobrenatural. Mas por trás desses sinais visíveis, algo ainda mais profundo estava acontecendo. O Filho de Deus havia descido ao coração da terra. A teologia bíblica aponta que antes da cruz, todos os mortos desciam ao Sheol, uma região espiritual dividida entre o consolo dos justos e o tormento dos ímpios. Essa compreensão é reforçada por Lucas 16, na parábola do rico e Lázaro, onde Jesus descreve o seio de Abraão, lugar de descanso para os fiéis, separado do lugar de tormento por um grande abismo. É nesse cenário misterioso que se desenrola a próxima etapa da missão do Redentor. Mas é preciso entender: a morte de Jesus foi voluntária. Em João 10:18, ele afirma: Ninguém tira a minha vida, eu a dou por minha própria vontade. Tenho autoridade para entregá-la e para retomá-la. Isso significa que, mesmo morto fisicamente, Jesus não estava passivo. Ele seguia em plena autoridade espiritual. A entrega do Espírito não foi derrota. Foi o início de uma movimentação espiritual sem precedentes. O véu rasgado no templo é o primeiro sinal visível de que o acesso à presença de Deus seria restaurado. Mas essa restauração não começou do alto para baixo. Começou das profundezas para o alto. A jornada do Cristo morto não se inicia nas nuvens, mas no centro das sombras. E isso não foi improviso, foi profetizado. No Salmo 16:10, Davi escreve: Pois não deixarás a minha alma no Sheol, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Esse texto, citado por Pedro em Atos 2, é aplicado diretamente a Jesus. Ele não foi poupado de descer ao mundo dos mortos, mas foi preservado da corrupção, o que indica que o Messias atravessaria os portões do Sheol, mas retornaria em glória. Enquanto os discípulos choravam, o corpo de Jesus era envolvido em linho e colocado no túmulo, mas a alma do Salvador seguia viva, consciente e em missão. Sua descida ao mundo espiritual não foi uma curiosidade doutrinária. Foi parte essencial do plano eterno da redenção. Era necessário que o justo não apenas morresse pelos injustos, mas que adentrasse os limites da morte, a confrontasse de frente e a despojar-se de seu poder. O que o mundo via era silêncio, luto e escuridão. Mas nos bastidores do plano eterno, as estruturas espirituais estavam sendo abaladas. A morte havia sido ferida, o inferno incomodado e o mundo invisível tomado por uma presença que jamais esperavam encontrar ali. Mas o que exatamente Jesus encontrou ao cruzar os limites da vida? Que regiões são estas que a Escritura chama de partes mais baixas da terra? Quem habitava ali e por que era necessário que ele fosse até lá? Essas perguntas começam a ser respondidas quando mergulhamos nas profundezas do Sheol. No mundo visível, tudo parecia encerrado. O corpo de Jesus estava sepultado, guardado por soldados, chorado por seus seguidores. Mas em uma realidade paralela, ele adentrava um domínio desconhecido, um lugar onde nenhuma luz terrena penetra, onde a alma dos homens aguardava em silêncio, entre o consolo dos justos e o tormento dos ímpios. O Sheol, na tradição hebraica, não era um espaço único, era dividido. De um lado, o seio de Abraão, o paraíso, onde os justos aguardavam a consumação da promessa. Do outro, o lugar de tormento, para os ímpios, separados por um abismo intransponível. Essa descrição não vem de textos apócrifos, vem das próprias palavras de Jesus, em Lucas 16. O rico morre e vai para o tormento. Lázaro, o mendigo, é levado ao seio de Abraão. O abismo entre eles é definitivo. O seio de Abraão não era o céu,
Era um lugar de paz onde os santos da antiga aliança esperavam pela redenção definitiva. Homens como Abel, Noé, Abraão, Moisés, Elias, Davi, Daniel, todos que creram em Deus antes da vinda do Messias, repousavam ali, num limbo sagrado, aguardando o cumprimento das promessas. Hebreus 11 confirma: todos morreram na fé, sem alcançar o cumprimento total, porque Deus havia providenciado algo melhor, para que não fossem aperfeiçoados sem nós. Enquanto isso, o outro lado do Sheol era descrito como lugar de trevas, dor e separação. O rico suplica por uma gota de água, implora que Lázaro vá advertir seus irmãos, mas há uma sentença definitiva: não há retorno. Esse entendimento é fundamental, porque Jesus, ao morrer, não subiu diretamente ao céu. Suas próprias palavras ao ladrão arrependido confirmam: hoje estarás comigo no paraíso. Ele não disse no céu, mas no paraíso, o seio de Abraão. Jesus desceu ao lugar onde os justos esperavam, não para ser consolado, mas para inaugurar algo inédito: a libertação das almas fiéis, o cumprimento da promessa, a abertura do caminho definitivo para o céu. É nesse cenário que se cumpre a próxima etapa da missão do Redentor. Em Efésios 4, 8, 10, se cumpre que, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isso de que subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? A expressão partes mais baixas da terra não aponta para a sepultura física, mas ao domínio espiritual onde estavam os mortos. Não foi uma descida de derrota, mas de conquista. Jesus entrou não como prisioneiro, mas como libertador. Enquanto os que estavam do outro lado do abismo permaneciam em tormento, os justos puderam finalmente ver a promessa diante dos olhos. Aquele que fora anunciado pelos profetas agora estava ali, caminhando entre os mortos, mas carregando em si a vida eterna. Essa realidade abala a compreensão natural da morte. Cristo não apenas morreu, ele penetrou a realidade que prende os homens após a morte para quebrar suas correntes desde dentro. O que para muitos era o fim, tornou-se o início de uma invasão celestial no mais profundo da existência humana. Mas ali, naquele mesmo espaço invisível, havia mais do que justos e ímpios. Havia uma categoria ainda mais sombria: os espíritos em prisão, seres que não eram humanos, mas aguardavam julgamento desde os tempos antigos. E é exatamente a eles que Jesus também se dirige, mas não com palavras de consolo, porque ali ecoaria uma proclamação como jamais se ouvira. Não era para libertar, mas para anunciar uma vitória. Jesus sabia que sua missão não terminaria com o último suspiro na cruz. Ele havia antecipado: assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Não era metáfora, era uma declaração precisa. O coração da terra aponta para um lugar espiritual, onde os mortos aguardavam. Durante 3 dias, a alma do Salvador permaneceu nesse domínio invisível. 3 dias para que a morte reconhecesse que havia sido vencida. 3 dias para que o inferno percebesse que jamais poderia contê-lo. E após 3 dias, quando tudo parecia encerrado, ele sairia não como visitante, mas como aquele que detinha as chaves do lugar. Esses dias não foram de espera, foram de cumprimento. A promessa feita aos patriarcas, aos reis, aos profetas, estava sendo vivida no centro do mundo espiritual. A morte, até então invicta, havia recebido o único adversário que poderia superá-la. A narrativa da ressurreição só faz sentido quando entendemos o que aconteceu entre a cruz e o túmulo vazio. O triunfo de Cristo não começou na manhã de domingo. Começou quando ele entregou o Espírito. Ele já havia vencido antes do túmulo ser aberto. A cruz não foi apenas sofrimento. Foi amor que desceu até o mais profundo da dor humana para garantir que nada, absolutamente nada, pudesse nos separar de Deus novamente. E hoje, o véu está rasgado, o abismo vencido, a morte desarmada. E Jesus, vivo, intercede por aqueles que creem. Se você sente que esta não foi apenas uma história, mas uma revelação, talvez o Espírito Santo esteja te chamando. Se você deseja se reconciliar com Jesus, diga do coração: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador. E se você já o conhece, escreva Amém, porque onde parecia haver escuridão, ali brilhou a maior luz de todas. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.